Sempre gostei do Dia dos Pais. Era o único dia do ano em que eu podia escapar do mundo com meu pai e simplesmente estar com ele. Neste ano, ele escolheu um acampamento perto do lago para podermos pescar. Aos 15 anos, reclamei um pouco, mas estava animada para ir. Quando chegamos ao acampamento, era magnífico. Altos pinheiros, um lago espelhado e aquele cheiro refrescante da natureza. Mas não estávamos sozinhos. Perto do nosso acampamento, havia 2 homens que também estavam acampando. Eles não pareciam o tipo normal de campistas, sujos, barulhentos e constantemente nos observando. Vi a mandíbula do meu pai se contrair cada vez mais toda vez que eles riam alto ou encaravam por tempo demais. Depois de um tempo, meu pai se levantou e disse: "Vamos encontrar um lugar melhor." Eu senti a preocupação na voz dele, então não discuti. Arrumamos nossas coisas e fomos para outro local, mais próximo da rodovia. Ainda dava para ouvir os ecos das buzinas de caminhões ao longe. Eu não gostei muito, queria um lugar mais isolado. Mas agora, olhando para aquele dia, percebo que meu pai tinha bons motivos para escolher aquele lugar. Depois que o sol desapareceu atrás das grandes árvores, papai e eu assamos marshmallows e rimos das histórias de fantasmas terríveis que ele contava. Estávamos curtindo o momento enquanto ele relembrava histórias da minha infância. Eu ria muito, até que de repente meu pai levantou a mão e fez um gesto para eu parar. Seus olhos estavam atentos. Seu sorriso sumiu em segundos. Ele sussurrou: "Naomi, quero que você se esconda debaixo do carro." Fiquei chocada com um pedido tão estranho. Olhei para ele confusa e perguntei: "O quê? Por quê?" Ele me cortou: "Sem perguntas, apenas faça o que eu disse." Me levantei e fui até o carro, que estava estacionado sob uma árvore no escuro. Me deslizei para debaixo dele e comecei a ouvir passos se aproximando. Poucos minutos depois, vi 2 pares de botas chegando perto do meu pai. Não tinha dúvidas de que eram aqueles 2 estranhos de antes. Fiquei quieta e observei. Um deles acenou para o meu pai e disse: "Se divertindo?" Meu pai assentiu com um leve sorriso e perguntou: "Vocês precisam de alguma coisa?" O outro respondeu com uma risada estranha: "Não, só viemos com vocês. Cadê sua filha?" Vi os olhos dos 2 examinando nosso acampamento como falcões. Meu pai sentou perto da fogueira, mantendo uma atitude calma. Cutucando as brasas com um atiçador de fogo, respondeu: "Ela foi pescar. Seria ótimo se vocês fossem embora." Os 2 trocaram um olhar esquisito. Um deles começou a andar em direção ao nosso carro. Meu coração disparou ao ver as botas se aproximando de mim. Meu pai se levantou ainda segurando o atiçador e gritou: "Eu não disse para vocês irem embora?" O outro, mais próximo dele, respondeu: "Ele só vai fazer xixi, a menos que você tenha algo valioso no carro." E riu alto. O cara parou a poucos centímetros do carro e mirou em um arbusto. Ouvi ele assobiando enquanto se aliviava. Lá no fundo, eu entendi por que meu pai queria que eu me escondesse debaixo do carro e não dentro dele. O cara provavelmente estava verificando se eu estava lá dentro. Mantive a calma, respiração controlada. Depois que ele terminou, voltou até meu pai. Os 2 desejaram boa noite e começaram a se afastar. Fui esperta o bastante para esperar um pouco antes de voltar até meu pai, pois esses caras podiam ficar de olho na gente de longe. Nos 5 minutos seguintes, observei meu pai trabalhar rápido e discretamente. Ele pegou tudo, menos a barraca. Não se importava com ela. Colocou tudo no carro e assim que destravou a porta, pulei para o banco do passageiro. Ele ligou para a delegacia mais próxima e contou sobre os 2 homens nos seguindo. Não voltamos para casa, fomos direto para a delegacia. Meu pai estava certo, aqueles 2 idiotas realmente nos seguiram, mas não sabiam que meu pai era mais esperto que eles. Quando o carro deles se aproximou da delegacia, uma viatura bloqueou o caminho. Eles foram detidos por nos seguir e por perseguirem uma menor de idade. Meu pai nem piscou quando os policiais perguntaram se eram os mesmos caras do acampamento.
Ele olhou nos olhos deles e disse: "Vocês deviam agradecer por eu ter trazido vocês à polícia, em vez de deixar seus corpos sem vida enterrados naquela floresta. Tento ser tão destemida quanto meu pai. E a todos os campistas e amantes da natureza por aí, sempre sigam seus instintos quando estiverem no meio do mato." O Dia dos Pais sempre me pega forte. As redes sociais se enchem de fotos de famílias perfeitas e pessoas homenageando memórias que eu invejo. E não consigo me relacionar. Para mim, sempre foi só eu e meu pai. E ainda é. Hoje, ele tem 65 anos e vive em um lar chamado Pinewood, com a demência consumindo aos poucos sua mente. Alguns dias ele se lembra de mim. Em outros, sou só uma estranha educada de terno. No Dia dos Pais, fui até o lar de idosos buscá-lo. A equipe estava ajudando meu pai a entrar no carro quando a enfermeira Ira se aproximou. "Clara, você deveria saber, os hábitos do seu pai mudaram desde o diagnóstico de demência. À noite, ele costuma acordar e..." Franzi a testa e perguntei, e como se tivesse revelado algum segredo, a enfermeira completou: "Eu sugeriria levar um dos nossos assistentes com você. É um serviço gratuito. Lidar com um paciente sozinho... O paciente é meu pai. E não, obrigada. Posso cuidar dele pelas próximas 48 horas. A interrompi. Afinal, quão difícil pode ser? Entrei no carro com meu pai ao lado. Olhei para a enfermeira Ira uma última vez. Ela sorriu, um pouco desconfortável. A viagem foi tranquila. Meu pai observava as ruas com olhos curiosos. Fazia tempo que ele não saía do lar. Ao chegar ao meu apartamento, levei ele até o quarto de hóspedes, que decorei com um vaso de flores e lençóis limpos, só para ele. Ele sentou na cama, olhou para o teto e disse: "Clara, estou com fome." Lágrimas de alegria escorreram. Fazia tempo que ele não me chamava pelo nome. Corri para a cozinha e fiz sanduíches para nós dois. As horas seguintes passaram como um sonho. Comemos juntos, rimos e relembramos memórias da minha infância. Foi maravilhoso ver meu pai sendo ele mesmo. Depois do jantar, perguntei se queria ver um filme e ele aceitou. Deitamos no sofá da sala e começamos a ver O Rei Leão. Eu observava mais ele do que o filme, como o rosto dele se iluminava ao ver certas cenas. Acho que estava cansada, pois não lembro de ter adormecido. Acordei com um silêncio estranho. O filme tinha acabado. A tela estava parada nos créditos. Olhei ao lado e meu pai não estava mais lá. Meu coração acelerou. Pai. Pai? Meu apartamento estava completamente silencioso. Levantei do sofá e fui procurar por ele. Ao lado da sala, há um corredor pouco iluminado. Meu quarto fica no final. Fiquei em frente ao corredor, de costas para o final, e chamei de novo. "Pai, onde está?" Nesse momento, senti alguém correr atrás de mim, rindo. Me virei rápido. Não havia ninguém. Acendi a luz do corredor e vi a porta do quarto entreaberta. Fui na ponta dos pés para não assustá-lo, caso ele estivesse ali. Mas ao entrar, fiquei paralisada e horrorizada. Meu pai tinha aberto a janela grande do quarto. Metade do corpo já estava para fora, inclinado, olhando para a rua. Minha voz falhou. "Pai, volte. É perigoso." Ele virou a cabeça lentamente para mim. Seu rosto estava diferente. Não parecia mais meu pai. Um sorriso assustador se espalhava no rosto dele e os olhos estavam injetados de sangue. "Você devia pular," ele disse com uma voz gelada. O terror paralisou minhas veias. "O quê? O que você está dizendo, pai?" Lágrimas brotaram nos meus olhos. Ele então recuou e começou a andar em minha direção. Seus passos eram lentos, como um bebê aprendendo a andar. "Ai, você devia pular. Eu posso te empurrar." Ele riu. Eu recuava. Era meu pai, mas o episódio que ele vivia era assustador. Entendi por que a enfermeira Ira me alertou. Meu celular estava no bolso. Peguei e liguei para o lar de idosos. Quando informei meu endereço, ele parou. Seu rosto mudou do sorriso para o ódio.
Quer me mandar de volta para aquela jaula? Gritou e começou a bater a cabeça na parede. Assisti paralisada enquanto ele gritava e se machucava. Meu corpo travou, até que o sangue começou a escorrer e algo em mim despertou. Meu pai não estava bem, nunca mais estaria. Corri até ele e o segurei pelos ombros. Felizmente, eu era mais forte. Consegui afastá-lo e ele desmaiou. Quando os cuidadores o levaram para a ambulância, eu chorava como uma criança de 9 anos parada na calçada. A enfermeira Ira me abraçou e chorei ainda mais. A pior sensação do mundo é ver alguém que você ama se perdendo. Não acho que algum dia vou conseguir gostar do Dia dos Pais novamente. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos. Era uma tarde ensolarada e minha mãe me perguntou se eu queria ir com ela ao Walmart comprar alguns produtos de limpeza. Eu disse que precisava de um novo conjunto de giz de cera para fazer um cartão de Dia dos Pais. E ela sorriu, feliz com a ideia. Assim que entramos no Walmart, fiquei maravilhado. Era um lugar enorme. Vindo de uma cidade pequena, eu nunca tinha visto nada parecido. Apertei forte a mão da minha mãe e ela deu uma leve batida nas minhas costas e disse: "Vamos pegar suas novas cores." Minha mãe sempre soube como me acalmar. Acho que mães nascem com superpoderes. A minha com certeza nasceu. Fomos andando pelos corredores, olhando tudo com calma. Mas depois de um tempo, notei algo estranho. Havia uma mulher nos seguindo. Não importava para onde a gente ia, ela sempre aparecia por perto. Ou talvez fôssemos nós que acabávamos perto dela, sei lá. O que me assustava era que, toda vez que minha mãe se virava, a mulher se escondia atrás das prateleiras. Pensei em contar, mas acabei esquecendo quando chegamos à seção de papelaria. Estava empolgado com os gizes de cera, até que minha mãe disse que ia ao banheiro e pediu para eu esperar ali. Eu obedeci, como sempre fazia. Enquanto esperava, fiquei observando as pessoas ao redor, e meus olhos procuravam a mulher misteriosa. Alguns minutos se passaram e eu comecei a me perguntar por que minha mãe estava demorando tanto. Foi quando senti uma mão fria no meu ombro. Me virei e levei um susto. Era ela. A mulher estava parada atrás de mim, com um sorriso grande demais e os olhos bem arregalados. "Está esperando sua mãe?" Ela perguntou com uma voz estranha, calma demais. Balancei a cabeça, confirmando. Então ela passou a mão no meu rosto e disse: "Sou amiga da sua mãe. Ela pediu para eu vir te buscar. Vem comigo, vou te levar até ela." Olhei em volta confuso e respondi: "Mas eu estou escolhendo giz de cera. Minha mãe disse para eu esperar aqui." Ela se agachou, ficou na minha altura e falou com um tom estranho: "O que vai fazer com giz de cera?" "Um cartão para o meu pai, é Dia dos Pais", respondi com alegria. "Você ama muito seu pai, né?" ela disse, e os olhos dela começaram a tremer de um jeito esquisito. Achei a pergunta meio boba, mas balancei a cabeça de novo. Foi aí que, do nada, ela agarrou minha mão e começou a andar. "Eu vou ver seu pai de qualquer forma. Que tal irmos juntos?" Ela apertava minha mão com força e começou a andar cada vez mais rápido. Meu coração disparou. Algo estava errado. Olhei para trás várias vezes. Estava com medo. Perguntei com a voz tremendo: "Mas e a minha mãe?" Ela virou o rosto lentamente, com um sorriso assustador, e sussurrou: "Eu serei sua nova mãe, uma mãe melhor. Confie em mim." O aperto dela no meu braço estava doendo, e eu sentia no fundo da minha alma que algo horrível ia acontecer se eu fosse com ela.
Estávamos quase na saída do Walmart quando ouvi uma voz familiar gritar com força: Andy, para! Não vá com ela! Me virei na mesma hora e aquela cena ainda está viva na minha memória. Minha mãe vinha correndo na minha direção com a cabeça sangrando. Ela mal conseguia andar, sua camisa estava coberta de sangue e ela chorava. Naquele momento, entendi tudo. Aquela mulher queria me levar embora da minha mãe. Gritei com todas as minhas forças: Mãe, me solta! Me solta! As pessoas ao redor entenderam o que estava acontecendo. A mulher se assustou, me soltou e saiu correndo. A segurança do Walmart chamou a polícia e fomos levados imediatamente para o hospital. Meu pai e meu tio chegaram lá pouco depois. Quando mostraram as imagens das câmeras de segurança, meu pai ficou branco. Ele disse: Essa mulher é uma ex-cozinheira do meu antigo trabalho. Ela era obcecada por mim, me perseguia. Foi por causa dela que eu pedi demissão e mudei de endereço, mas parece que ela nos achou de novo. Minha mãe contou que quando foi ao banheiro, a mulher estava lá dentro. Ela a atacou, bateu sua cabeça na parede e a deixou desacordada. Mesmo machucada, minha mãe conseguiu se levantar e veio me procurar, com medo do que poderia acontecer comigo. A mulher, o nome dela era Leile, foi presa e acusada de agressão, sequestro e perseguição. Meu pai conseguiu uma ordem de restrição contra ela. E dessa vez, não precisamos mudar de casa. Até hoje, quando me lembro desse dia, eu penso em como minha mãe foi forte. Mesmo ferida, sangrando, ela lutou por mim. Ela me salvou. E é por isso que, não importa o que aconteça, minha mãe sempre será o meu super-herói.